Fala, jovem! Nós estamos aqui em mais um podcast e nessa noite nós temos a honra e o privilégio de estarmos com o irmão Adriel Assunção dos Santos, mais conhecido como Drill Tech. Tem 24 anos. Hoje a função dele no Corpo de Cristo é a mídia social da igreja e ele já tem 10 anos de conversão. Faz parte do PGM Shekinah. E eu quero começar agora nessa noite, Drill, te pedindo para colocar um versículo agora, para que nós entendamos o momento de vida que você está passando e que te representa. O versículo que mais representa o momento que eu estou vivendo é em Cristo Jesus, também em todo o meu viver, é Miqueias capítulo 7, versículo 7, que fala que eu, porém, esperarei no Senhor e eu esperarei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Aleluia! Poderoso. Esse versículo ele remete muito referente à minha história, né? A minha história começa com um milagre, né? Oh, glória! Um milagre de fé e esperança, né? Aleluia! Posso contar? Por favor, Drill. Tudo começou quando a minha mãe ela tinha um desejo de ter uma filha mulher. Só que nessa gestação, ela não esperava, mas veio um menino e a menina. Veio a dupla. Isso. Aí, como é que a gente já vê que uma gestação já é um milagre de Deus. Imagine duas. Aleluia, ao mesmo dois ser em uma só barriga. E o mais interessante é que eu nasci em um vilarejozinho pequenininho. Chamado Arraial. Conhecido... Você nasceu em Arraial da Ajuda? Não, outro Arraial. Ah, tá. Que é um Arraial conhecido como o interiorzinho de Camamu, Bahia. Camamu, Bahia. E minha mãe passou muita complicação durante o período da gestação por devido à questão de não ter totalmente o auxílio assim devido, né? Porque a gente morava na zona rural e tal. E ela teve uma complicação muito grave pós-parto. E aí, depois que a gente nasceu, eu sou um milagre. Eu posso dizer que eu sou um milagre vivo. Aleluia, André. Aí, após os minutos que eu nasci, minha mãe conta que eu acabei enfiando a cabeça dentro do negócio lá do... Como é o nome? O berço? Do berço. Isso. Só que aí ela não viu as gradezinhas do berço. A enfermeira que viu. Após ela ver, eu já estava ficando, acho que... Era roxa, né? Eu fiquei mais roxa ainda. Meu Deus do céu. Aí... ela conseguiu me tirar e eu não tive dano algum. Sequelas, né, Isso, graças a Deus. Graças. Mas foi isso o início de tudo. Mas ali você já se sente vitorioso porque você passou por um desafio. Sim. Desde ali digamos assim, né, da gestação até mesmo ali quando você estava já ainda muito bebezinho. Deus já estava provendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família de todas as formas. Glória a Deus. Isso. E aí, Drill, depois desse momento, o que na sua juventude você vivenciou, até mesmo na sua infância, que para você hoje é um grande testemunho? Na minha infância e na minha juventude, eu não tenho muito o que relatar, assim, acerca de experiência e tal. Mas eu posso contar um pouquinho referente, porque quando se trata de um jovem que é criado e nascido em um vilarejo pequenininho, que popularmente é mais chamado de roça, né? O jovem ele cresce um pouco privado de tudo e de todos. Mesmo de informações, convivências, né? Alguns luxos que a gente seria o básico aqui na nossa vivência diária. Com certeza. E foi algo que foi estarrecedor para mim. Porque eu só tenho se eu não me engano, são 2 anos que eu moro aqui na cidade. Os restos dos anos passados foram todos na roça. Então eu já sofri demais. Foi uma vida sofrida, né, Drill? Sofrida. Eu passei, se eu não me engano, foi 22, 23 anos na roça. Então foi muito sofrido. Então eu trabalhava de roça e tal. Trabalhava de quê, Drill, lá? Eu trabalhava trabalho rural.
Entendi. que é na colheita do cacau, na colheita do cravo da Índia, que muitos chamam. Olha, que vê em supermercado, mas não sabe como é difícil. Que é plantado, como que é o cultivo, né? Então foi uma infância muito sofrida. Eu teria vários, 1001 motivos para não estar aqui mais. Inclusive, puxando o gancho aqui do contexto que você perguntou sobre a experiência que eu tive na minha infância, uma delas foi nesse exato momento que eu estava numa plantação de cacau. As plantações de cacau, geralmente, elas tendem a não só ser um local propício para a plantação, mas também para alojar insetos e Sim, cobras, claro, coisas peçonhentas. E nesse dia, eu estava colhendo cacau junto com meu irmão, e aí acabou que uma cabaça de cacau caiu em cima de uma cobra. A mais chamada como jaracuçu. Jaracuçu, aquela bem venenosa, né, Dril? A mais venenosa, que era mais conhecida lá naquela região. Aí, nesse dia, eu senti algo diferente. Eu senti um medo tão grande, mas também uma paz por Deus ter me livrado. Porque quando eu ia pegar a cabaça de cacau, porque a gente pega um facão, acho que se eu não me engano é desse tamanho, e põe um cestinho atrás das costas, e aí você joga o cacau nas costas. Aí você tem que inclinar um pouquinho para você pegar o cacau. E na hora que eu ia inclinar, eu vi a cobra. A cobra já estava pronta para dar um bote. Deixa eu entender, você pegava o cacau com o facão. Isso. E aí jogava aqui. Jogava nas costas. A cabaça que eles chamam, eu não sei como é uma cabaça. Cesto, né, que eles chamam. Mas o pessoal chama nome de cabaça. Aí, nesse momento, a cobra já estava prestes a me dar um bote. Deus me livrou de um... Acho que ali seria basicamente quase que o meu fim. Se eu não morresse, Meu Deus. Normalmente uma cobra dessa, quando ela chega a picar alguém, ou a pessoa morre, ou fica aleijada, ou sofre alguma sequela referente a... Quanto mais quando a gente está falando de uma área rural, onde o médico com certeza seria escasso, difícil. E a gente estava em um local muito difícil. Eu lembro que eu pedi a Deus uma oportunidade. Eu falei, logo em seguida, Deus, eu preciso só de uma oportunidade. Aleluia. Que o Senhor me dá para mim não vivenciar mais esse momento crítico e triste, que é uma das... Ali nasceu no seu coração um desejo de migrar de local, de migrar de profissão, de migrar de território. Sim. Porque tudo aquilo já estava para você já no máximo do que você... Ali já não tinha mais perspectiva referente de mudança de vida, né, Dril? Eu só imaginava que seria aquele cenário ali. Seria a vida rural, sem nenhuma oportunidade, porque eu sempre tive desejo de evoluir como pessoa, como empreendedor. Eu sempre, por mais que tinha pouco espaço, poucas oportunidades, mas você vislumbrava elas e sempre ficava nessa situação. Nessa época que você passou esse grande desafio, que você teve esse despertar para viver algo novo, para migrar mesmo, não só de território, mas de vida como um todo, você já era cristão? Sim, nesse exato momento, sim. Nesse local que você morava, apesar de ser um local mais rural, tinha uma igreja? Tinha. Você congregava? Sim, inclusive, um dos momentos mais... Eu costumo lembrar para minhas irmãs que a gente tem muita facilidade para ir para a igreja. Já lá a gente não tinha. Sério, Bril? Era desafiador? Sim, a gente tinha que andar, acho que mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros. Para chegar até a igreja local? Sim. E era uma igreja batista? A batista. Glória a Deus, meu irmão. Então, assim, era crente de verdade, sim, né? A gente ia chovendo, a gente ia no sol e tudo mais. Mas era e é um dos referencial que eu tenho mais com os cristãos da antiguidade, né? Que eles não teriam as mesmas facilidades. Os acessos que a gente tem hoje. Né? Então, foi assim a minha jornada cristã. Foi um desafio que você venceu e, sendo jovem, permaneceu na fé. Quando a gente coloca aqui que você tem 10 anos, né, de decisão e de permanência no Evangelho, hoje com 24 anos. Então, assim, foi uma trajetória longa.
Sim, com né? certeza. Então, assim, você não nasceu no lar cristão, mas o seu olhar para Jesus, ele veio cedo e com toda certeza fez uma diferença muito grande Sim. na sua vida, né, Dri? Sim, foi crucial, até porque nesse meio período que eu vim pra cá, há um certo choque de realidade, diferentemente da minha realidade, porque a gente que mora na zona rural, a gente são muito inocentes, assim, referente a algumas coisas, né? Num convívio assim, são pessoas diferentes convivendo com pessoas diferentes. Sim. Eu falo assim num quesito na coletividade. São pessoas de cabeças totalmente diferentes, coisa que a gente não meio que não sabe lidar com algumas manias, jeitos e, enfim, né, que nós temos aqui de todas as formas. Quanto mais a Real da Ajuda, você está num local turístico que vem pessoas do mundo todo. Então aqui não seria somente brasileiros, mas vem literalmente gente do mundo todo. Então assim, o comércio é diferente, a logística do local é diferente, as rotinas também de trabalho, né, Dril? São diferentes. E o que você me diria da mudança entre o que você viveu na igreja local, lá na zona rural, para a igreja que atualmente você congrega, da sua vida cristã como um todo? Como que você se encaixou na juventude local? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Sim, referente a como eu me adequei, como eu me habituei à nova congregação, na verdade fiz uma transição, né? Porque Batista... Batista sempre, né? Sim. Um dos canais mais didáticos, né, que a gente tem aqui na Batista, que facilita esse entrosamento, foi o PGM. Glória a Deus. Ele me ajudou muito a me aproximar mais dos jovens da igreja, ter uma comunhão a mais, né? Porque antes eu vinha no culto, tipo, meio que chegava, terminava o culto, eu já saía. E após a ida ao PGM me ajudou muito é uma mesmo. comunhão diferente. Para quem não conhece, o PGM ele é um pequeno grupo multiplicador e ele tem essa finalidade exatamente de ser não um culto, mas um momento de comunhão, onde que se partilha a palavra. Sim. Que no culto a gente escuta o pastor, que é bênção, e a gente precisa desse momento. Mas no PGM a gente traz a mesma palavra, né, explanada ali no culto, para que a gente possa ter aquela comunhão e ter aquela porta aberta para a gente entender um pouco da palavra, mas também colocando as nossas visões, né? E isso é poderoso. E eu me lembro quando você chegou no PGM, né? Você fez parte do PGM que inicialmente nós estávamos, e você e sua irmã são joias do Senhor. Hoje você tem mais do que você e sua irmã. Já tem seu cunhado, a mamãe já visitou a igreja também, né, Dril? Sua irmã também, né, que faz parte aqui da logística da igreja. Então, vocês não migraram apenas de vida, Deus deu uma nova realidade para vocês, e isso é poderoso. Mas conta um pouquinho para mim, o que está sendo hoje para você? Está sendo muito edificante para mim. Muito edificante em todos. Glória a Deus. Porque aqui, por mais que os irmãos da antiga igreja, eles nos recebiam de forma totalmente agraciada também. Muito. Não mudou muita coisa, assim, eu falo no quesito... da irmandade, né? Do acolhimento. Do acolhimento. Mas eu falo assim, referente às oportunidades. É uma igreja que dá muita oportunidade aos jovens, referente a desenvolver dons e talentos. É algo que eu fico muito feliz. Eu acredito que eu tenho muito a desenvolver, a crescer na graça do Senhor aqui na Igreja Batista. Mas quem te viu chegando na igreja, para quem conhece hoje, com toda certeza viu uma transformação genuína na vida do Dril. Ele, com toda certeza, hoje até a maneira de falar, Dril, você era mais calado, mais silencioso, mais quietinho no seu canto, Driele também, e hoje você já está aí com essa desenvoltura toda, super engajado com todo mundo. E isso tudo é ferramenta de Deus, e eu fico muito feliz por tudo que Deus tem feito na sua vida. Hoje você já tem uma nova profissão. Conta um pouquinho pra gente do que você está fazendo hoje, quais são os projetos, os sonhos, o que Deus tem preparado aí para você nesse novo tempo. Sim, inclusivemente essa nova profissão, né, que eu tenho, que eu sou técnico em manutenção de celulares, mas tudo aconteceu também. Já vem um relato que é um testemunho bíblico mesmo, né?
Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava em casa, lá na roça, e aí o pastor Charlie, ele me ligou. Aí ele falou que o irmão da igreja tinha passado um contato para ele, que é o irmão Ney, que é o mais conhecido como Marisvando. Uhum. Aí ele passou a referência de mim e tal. Aí ele me chamou para trabalhar lá na empresa dele, porém, passou acho que um ano e meio por aí. Aí eu tive que sair, né? Porque mudou de dono e tal. Aí eu fui para outra empresa e tal. Vou abreviar. Resumindo, quando eu tava menos esperando uma oportunidade que desde criança eu imaginava e idealizava antes de montar ou ser dono de uma loja, eu sempre imaginei trabalhar em uma assistência técnica. Glória a Deus. Tudo. Glória a Deus. Aí foi quando surgiu uma oportunidade de trabalhar na mais conhecida daqui como a região conhece como a Cláudia Cel, né? Aí eu trabalho lá. Foi desse convite do pastor que tudo surgiu. E hoje eu também, sem falar que eu já também empreendo, eu sou microempreendedor. Glória a Deus. Tenho também o meu nome comercial, que é o mais conhecido como Drilltech. Algumas pessoas já me conhecem. Espero que... Até chamamos você na igreja, né? Drilltech, Drilltech pra cá. Mas quem deu esse nome, adivinha quem? Foi Neto. Olha aí, Neto colocou um apelido que deu certo. Foi Neto que deu esse apelido. Inclusive, nasceu até no PGM. Olha aí. Alguns jovens que estavam no PGM nesse dia, acho que vão lembrar. Mas foi assim, um breve relato. Glória a Deus. Dri, eu fico muito feliz por tudo que Deus está fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer. Seu testemunho é poderoso. É um testemunho de permanência na fé. Hoje a gente vê muito jovem adentrando a casa do Senhor, permanecendo por um tempo e muitas vezes se desviando. Quanto mais agora que a gente está num período aí bem festivo, né? O período da festividade da carne, que é o carnaval. Muitos saem da congregação, depois voltam. Mas você permaneceu e eu fico feliz pelo seu testemunho maravilhoso, que com toda certeza vem edificar muitas vidas e que muitas vidas têm esse privilégio de permanecer na fé, no Senhor, perseverando na sua mudança de vida, vendo os pequenos milagres de Cristo de maneira tão grandiosa e graciosa como você contou, que me emocionou, trouxe muito de Deus para o meu coração e eu te agradeço. Amém. Obrigado. Deus abençoe, Dril. Amém, Deus abençoe você também.